E aí, perdidinhos de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a primeira coisa com que você precisa realmente se preocupar depois de planejar qual vai ser o seu próximo roteiro de férias. Já sabe de quais documentos vai precisar? Roda a vinheta, produção! O primeiro documento que todo mundo lembra quando vai fazer uma viagem internacional é o passaporte. No Brasil, para você conseguir seu passaporte, você tem que entrar no site da Polícia Federal, preencher um formulário e pagar uma taxa que hoje é de R$ 257,25. Depois que você pagar essa taxa, você vai agendar um horário em um posto também, que você pode escolher qual é, perto aí da sua casa. E você vai ter que ir lá levando um monte de documentos para poder dar entrada nesse seu passaporte aí. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site da Polícia Federal, que tem os postos que você precisa, o formulário e também a relação de documentos necessários para poder tirar o passaporte. Atualmente o passaporte brasileiro tem uma validade de 10 anos, mas para crianças aí e adolescentes de 0 até 18 anos, essa validade é menor, vai depender da idade dessa criança ou desse adolescente, beleza? Então aqui vai a primeira dica deste humilde canal. Antes de viajar, gente, dá uma olhada no passaporte de vocês e vê se da data do seu retorno para o Brasil ainda vão ter 6 meses de validade esse seu passaporte. Eu não vou me alongar muito no assunto não, mas no final deste vídeo eu vou contar uma história assim que vocês vão... Espera aí que vocês vão ver só como que isso é importante numa viagem internacional. Eu sei que todo mundo sabe disso, mas eu vou ressaltar aqui que o passaporte, gente, é a identificação do turista no exterior. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque se é a sua identificação no exterior, você tem que andar com o passaporte mesmo, documento original, o tempo todo quando você tá fora do país. Esses dias mesmo eu vi um vídeo, acho, de uma família, eu acho que eles estavam em Orlando, se eu não me engano, e eles furaram uma blitz porque não entenderam o que estava acontecendo ali, era uma blitz. A polícia foi atrás deles, eles foram parados, a polícia pediu o documento e tava todo mundo sem o passaporte. Todo mundo sem passaporte, sem CNH, quer dizer, estavam dirigindo sem a CNH e tava todo mundo sem o passaporte. Eles não falavam quase inglês e virou assim, ó, gente, foi uma presepada daquelas. O policial gritando, o policial tava puto da vida, eu não sei, olha, quase todo mundo foi preso, enfim, gente, pra evitar esse tipo de coisa... Saiu do hotel, passaporte no bolso, tá? Ninguém quer virar manchete do Jornal Nacional, né, gente? Depois do passaporte, todo mundo pensa no quê? Visto! Cerca de 200 países exigem que o turista brasileiro tenha um visto para permanecer no seu território, só que a exigência desse visto pode variar aí de país para país, tá? Tem alguns países que cobram um visto em qualquer situação, que é o caso dos Estados Unidos, né? Mais conhecidos aí pelos brasileiros, o tão temido visto americano. Só que no Canadá também é assim, na Austrália também é. Mas em alguns outros países, eles exigem o visto só se o turista for ficar no seu território por mais de um determinado período, que pode ser de 30, 60, 180 dias, enfim, depende aí de quanto tempo você está pretendendo ficar ali no território desse país, né? A forma como você vai tirar o visto e a validade desses vistos também varia. Então tem alguns que exigem que você faça entrevista, outros é só você dar entrada lá no site do próprio consulado com uma antecedência mínima de 30 dias, 60, algumas coisas assim. Alguns têm validade de 10 anos, outro é de 3 meses, 1 ano, enfim, gente, tudo vai depender de para qual país você está programando sua viagem, tá bom? Com relação ao visto, existem 2 sites muito importantes que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O primeiro que vocês têm que entrar é no site do Itamaraty. No site do Itamaraty tem uma relação de todos os países que cobram o visto brasileiro dos turistas, nós perdidinhos aqui deste Brasilzão. E tem também a exigência, se é em qualquer situação ou se é após um determinado período. Depois que você entrou no site do Itamaraty, se você vê lá que o país para onde você está indo tem a cobrança do visto, aí você tem que entrar no site do Ministério das Relações Exteriores, que lá tem uma relação de todos os consulados e embaixadas desses países no Brasil.
Que aí é só você clicar lá em cima do seu país que já vai entrar direto no site desse consulado ou dessa embaixada, que vai ter o que você precisa, documentação, antecedência e tudo mais. A segunda dica que eu vou dar no vídeo de hoje é a seguinte: se você está planejando nos próximos, vamos colocar aí, 2 anos, em viajar para um país que exige o visto e esse visto tem uma validade grande, por exemplo, dos Estados Unidos, que são de 10 anos atualmente, né? Eu já indico assim, gente, pra vocês já tentarem esse visto, né? Porque visto não é uma coisa barata, gente. Visto é caro, ainda mais porque ele geralmente cobra no câmbio, né, do país. Por exemplo, nos Estados Unidos o visto é em dólar, na Europa é em euro. Então, assim, você já elimina essa conta aí da sua economia, né, e já começa a juntar dinheiro mais rápido para sua viagem. E se infelizmente seu visto for negado, você ainda tem um tempo para poder tentar o visto de novo, para tentar mudar a sua situação com vínculo no país, né, e conseguir mais para frente esse visto para também já deixar, entendeu? Ufa, consegui, agora daqui para frente vamos planejar essa viagem, beleza? Eu sei que grande parte dos brasileiros almejam o visto americano, né? Mas eu vou deixar claro que este vídeo de hoje é genérico, tá, gente? É para documentação em geral que você precisa para ir pro exterior. Então, assim, se você tem interesse de saber especificamente do visto americano, deixa um comentário aqui embaixo, que daí eu vou ver que vocês têm interesse nesse assunto e eu faço um vídeo específico falando só do visto americano, que realmente tem várias etapas, é um visto bem chatinho, né, de se tirar. Então, se vocês têm interesse nesse tema, comenta aqui embaixo pra saber, tá bom? O último documento que eu vou falar aqui hoje é uma exceção e pouquíssimas pessoas sabem sobre ela, hein, gente? Eu tô falando da carteira de identidade. Vocês sabiam que devido a um acordo internacional, alguns países aqui da América do Sul permitem que o cidadão brasileiro entre e fique no seu território por um determinado período de tempo usando apenas a carteira de identidade? Sim, sim, perdidinhos, apenas o RG. São esses países aqui, ó. Vou dar uma coladinha aqui agora, porque eu não consegui decorar. Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai, Venezuela, Bolívia, Equador e Paraguai. O período que você pode ficar nesses países aí só com o RG variam aí de 30 a 180 dias. Mas esse período certinho tem lá no site do Itamaraty, que eu falei anteriormente no visto, que tá aqui embaixo. Então dá uma entradinha lá e olha, tá? E assim, eu acho que eu nem precisaria falar isso aqui, mas vou falar por desencargo de consciência. É óbvio que se você tem algum problema com a justiça que te impede de viajar para fora do país, mesmo com RG você não vai conseguir atravessar a fronteira, tá, gente? Não é só porque tem essa facilidade aí que virou a festa do caqui, né? Não, então nem precisa tentar porque você não vai conseguir entrar mesmo com essa facilidade aí que tem esses países da América do Sul, tá? Aliás, só um parênteses aí que eu esqueci de comentar. Se vocês estão indo para algum desses países da América do Sul, a melhor opção é levar só o RG, tá? Porque se Deus me livre acontece alguma coisa, vocês são assaltados e levam toda a documentação pessoal de vocês. Para tirar a segunda via do RG é muito fácil, é só vocês irem numa sede do Poupatempo e pagar uma taxinha que é de 30 e poucos reais. Agora, se levarem o seu passaporte, ou você perdeu o seu passaporte, não existe segunda via de passaporte, então você vai ter que fazer um novo e para isso você vai ter que fazer todo o processo, vai ter que entrar no site da Polícia Federal, preencher o formulário, pagar a taxa, agendar um horário, ir lá levar a documentação e para esse passaporte ficar pronto pode demorar alguns dias aí, dependendo de como que tá a demanda. Então, para paz de espírito de vocês, se vocês forem ficar só aquele período permitido ali, né, que não necessita do visto, levem só o RG, que é a melhor opção, tá bom? Agora a terceira e última dica do videozinho de hoje, que vai envolver aquela historinha que eu disse pra vocês. Independente de para qual país vocês estejam indo, sempre, 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 sempre levem o RG com vocês. Vocês podem estar indo para os Estados Unidos, que precisa de passaporte e visto. Levem também o RG. Vocês estão indo para Nova Zelândia, que precisa de passaporte e visto. Levem o RG. E qual que é o motivo disso, gente? Agora eu vou contar aquela historinha que eu disse para vocês lá
na validade do passaporte. Senta que lá vem a história! Bom, eu tenho uma prima que mora na Austrália, então de tempos em tempos meus tios vão lá visitar ela e tudo mais. E há uns 2 ou 3 anos eles foram para a Austrália e na hora de voltar, depois que já tinham despachado as malas e tudo mais, não deixaram meu tio embarcar. E por quê? Porque, pasmem vocês, perdidinhos, o passaporte dele estava vencido. Sim, o passaporte dele estava vencido, dá pra acreditar? Isso deixou todo mundo pasmo, obviamente, até porque quando ele foi pra Austrália, o passaporte dele deve ter passado na mão de pelo menos 5 pessoas, né? Na hora do check-in, na hora do embarque, quando ele entrou no avião, na conexão dele no Chile e quando ele entrou na Austrália pela imigração australiana. Foi a maior presepada, gente. As malas dele, com toda a medicação que ele toma, já tinha sido despachada. Aí a empresa aérea se intrometeu no assunto. A empresa que vendeu a passagem também. Teve ameaça de chamar a polícia, a embaixada, o consulado, a imprensa. Enfim, como diz minha amiga Carol, ele quase foi preso e deportado de volta pro Brasil. Eu tô rindo, mas no momento que isso aconteceu deve ter sido desesperador. Meu Deus, deve ter sido muito desesperador. Então não vamos rir não, seriedade aqui nesse canal. No final das contas, autorizaram que ele embarcasse para Nova Zelândia. E chegando, gente, eu não consigo parar de rir. Lembrando deles contando a história, foi muito engraçado. De novo. No final das contas, autorizaram eles a embarcarem para Nova Zelândia e de lá para a conexão no Chile. Detalhe, o avião da Nova Zelândia ficou esperando eles chegarem na Austrália para poder embarcar. Então imaginem os passageiros lá no avião na Nova Zelândia esperando, todo mundo excomungando eles, né, gente? Porque não chegavam os 3 passageiros que tinham que ir para o Chile e do Chile para o Brasil. Agora, glória a Deus, que chegando no Chile, ele estava com o RG dele para embarcar para São Paulo, gente. Porque nessa altura do campeonato, ele ia fazer o quê? Ia voltar pro Brasil montado no lombo de uma lhama, né? Porque não tinha mais o que fazer. Aliás, nem assim, porque ele ia ter que passar pela fronteira de qualquer forma. Então, a gente não ia ter jeito mesmo. Em alguma altura do campeonato, ele ia ser deportado. Mas ainda bem que ele estava com o RG dele, então deixaram ele embarcar no Chile para São Paulo. E no final das contas, deu tudo certo, gente. E eu tô contando essa história para vocês verem o quanto é importante você conferir a validade do seu passaporte. Porque se seu passaporte não tiver vencido, eles vão deixar você embarcar e foda-se o que vai acontecer depois, entendeu? Se você vai voltar, se você não vai, isso é um problema seu. Então lembra sempre daquela diquinha da data do retorno, 6 meses ainda para valer seu passaporte. E isso não é nenhuma regra internacional, nada, é para sua segurança mesmo, para você ter certeza de que você não vai ter dor de cabeça depois fora do seu país, às vezes nem sabendo a língua direito, enfim. E RG sempre no bolso, tá, gente? Não esqueçam do RG de forma alguma, beleza? Por hoje é só, meus perdidinhos. Se você gostou do vídeo, achou ele útil, curte aí, compartilhe com seus companheiros de viagem. Se você caiu de paraquedas, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações para o YouTube sempre avisar você quando tiver coisa nova por aqui. Siga a gente no Instagram e bora planejar! Até a próxima! Tchau!